O carro não cabe na vaga. E agora? Tem problema em condomínio que começa com alguns centímetros e termina em discussão séria entre vizinhos. E um dos exemplos mais comuns é justamente esse, quando o carro não cabe na vaga de garagem. A vaga de garagem existe, mas na prática o carro da pessoa não cabe de forma adequada naquele espaço. E aí começam as dúvidas. O morador pode usar assim mesmo? Se o carro extrapola a faixa limitadora, isso é permitido? O condomínio é obrigado a resolver esse problema? O proprietário pode alegar que foi prejudicado? E, mais importante, como tratar isso com equilíbrio, sem transformar em uma questão objetiva em conflito pessoal? Esse é um tema importante, porque envolve convivência, coletividade, regra interna, uso adequado da área comum e, em muitos casos, até expectativa de compra. Muita gente compra imóvel olhando a vaga sem analisar se o carro que usa no dia a dia realmente cabe ali com conforto e segurança. A primeira verdade é a seguinte: existir uma vaga de garagem não significa automaticamente que qualquer veículo vai caber nela. Nem toda vaga comporta veículos maiores, como SUVs grandes, caminhonetes, sedãs, carros longos, carros com abertura de porta mais ampla. Em muitos empreendimentos, especialmente os mais antigos, as vagas foram pensadas para um perfil de veículo diferente do que vemos hoje. Então, o primeiro raciocínio precisa ser técnico e prático. A vaga precisa ser analisada pelo espaço real de uso e não apenas pela ideia de que existe uma vaga de garagem. Às vezes o carro até entra no espaço, mas não consegue abrir as portas, ou avança sobre a vaga vizinha, ou dificulta a circulação, ou invade área comum. E aí já não estamos falando só de comodidade, estamos falando de uso irregular, risco de conflito e possível descumprimento das regras do condomínio. Quando o problema deixa de ser individual e passa a afetar terceiros. Se o veículo não cabe integralmente na vaga e passa a ocupar parte da área vizinha, área de circulação, ou prejudica a manobra de outros moradores, o problema deixa de ser apenas do proprietário daquele carro. Nesse momento, há um impacto coletivo, e condomínio funciona justamente com base em limites de uso. Cada morador tem seus direitos, mas esses direitos convivem com o direito dos demais. Então, se o carro excede a vaga e atrapalha o uso regular por outros condôminos, essa situação não deve ser tratada como detalhe. Ela precisa ser observada com seriedade e com critério. Agora, aqui existe um cuidado importante. Cada condomínio pode ter convenção, regimento interno, planta e regras específicas. Em alguns casos, a vaga é autônoma. Em outros, ela é vinculada à unidade. Em alguns empreendimentos, há vagas com dimensões diferenciadas. Por isso, não existe resposta única e automática para todos os casos, mas existe uma lógica que ajuda muito. O uso da vaga precisa respeitar a sua delimitação física e o direito dos demais moradores de utilizarem seus espaços normalmente. Eu quero fazer um alerta muito importante. Quem compra precisa visitar, medir, observar o acesso e comparar com o veículo que usa. Fazer o teste e estacionar seu veículo na vaga. Quem vende, por sua vez, precisa ter responsabilidade na informação e evitar criar expectativa errada. Imagine a frustração de uma pessoa comprar o imóvel acreditando que a vaga atende à sua necessidade e depois descobrir que o carro da família não cabe de forma funcional. Vamos imaginar uma situação bem comum. O morador compra uma caminhonete ou uma SUV maior, depois que já está morando no condomínio. A vaga continua a mesma, mas o veículo mudou. A partir dali, ele passa a estacionar com dificuldade, invade um pouco a linha lateral e o vizinho da vaga ao lado começa a não conseguir sair do carro com conforto. Na cabeça de quem estaciona, às vezes o pensamento é só um pouquinho, mas para o vizinho, esse só um pouquinho pode significar um problema diário. Agora imagine isso repetido toda semana, todo mês. O que era pequeno vira
desgaste de convivência. Nessa hora, o melhor caminho não é o confronto emocional. O melhor caminho é verificar as regras do condomínio, a delimitação da sua vaga, suas medidas, registrar a situação de forma objetiva e buscar uma solução administrativa e respeitosa, podendo até evoluir para a judicial. Na prática, algumas soluções podem ser consideradas, sempre conforme a realidade do condomínio. A primeira é a mais simples: avaliar a compatibilidade entre o veículo e a vaga. Parece óbvio, mas muitas vezes esse reconhecimento já evita insistência em uma situação inviável. Não compre veículo maior que a sua vaga de garagem. Às vezes, o veículo até cabe na vaga, mas a área de manobra da garagem torna impossível o acesso desse veículo até a sua vaga. A segunda é verificar se existe possibilidade de troca de vaga entre moradores, quando isso for permitido e formalizado corretamente. Eu recomendo tratar o assunto com bom senso, sem escalar o conflito. O problema não deve ser o morador. O problema deve ser o uso da vaga fora dos limites adequados. Isso muda completamente a forma de conduzir a situação. O síndico e a administração têm papel importante nesse contexto, porque não se trata apenas de incômodo entre vizinhos. Trata-se de organização do uso do condomínio. O condomínio não deve agir com improviso, nem com favorecimento pessoal. Precisa agir com critério, imparcialidade e base nas regras internas. Quando a administração ignora situações repetidas de uso inadequado da vaga, o problema normalmente piora, acaba escalando. Quando age com clareza e documentação, as chances de solução aumentam consideravelmente. Por isso, a condução ideal passa por 3 pontos: clareza nas regras, registro objetivo da ocorrência e comunicação respeitosa. Então a grande conclusão é a seguinte: quando o carro não cabe na vaga do condomínio, é preciso analisar o espaço real da vaga, o impacto sobre terceiros, as regras do condomínio e a forma correta de encaminhar a solução. Para quem compra imóvel, fica um ensinamento valioso. Vaga de garagem não pode ser vista como mero detalhe. Ela precisa ser avaliada com a mesma atenção que se dá à planta do imóvel, à posição solar e à localização. Para quem já mora em condomínio, vale lembrar: convivência boa não nasce apenas do bom senso. Ela também depende de limite claro, comunicação correta e respeito ao espaço do outro. E para quem vende imóvel, transparência sempre será o melhor caminho. Eu sou Antônio Martini, corretor de imóveis, advogado e também pós-graduado em gastronomia. Exatamente, é uma longa história. Se você quiser uma orientação personalizada, me envie uma mensagem. Será um privilégio lhe ajudar. Se esse conteúdo foi útil, por favor, curta o vídeo, compartilhe com alguém que está pensando em comprar ou vender imóvel e acompanhe o canal para maiores informações sobre mercado imobiliário. Até o próximo vídeo e bons negócios para todos nós.